Existem cortes de cabelo que envelhecem na hora, apagam o seu rosto e te fazem parecer muito mais velha do que realmente é. Mas ao mudá-los, tudo pode se transformar. Hoje eu vou te mostrar os piores cortes de cabelo depois dos 50 e quais você deve escolher se quiser parecer mais jovem, elegante e confiante. São cortes que rejuvenescem, afinam as feições e elevam o seu estilo sem esforço. Fica comigo até o final, porque o último corte é justamente o que a maioria das mulheres usa, sem saber que é o que mais envelhece. Corte número 4. Longo, reto e sem forma. Depois dos 50, usar o cabelo muito longo, reto e sem forma não é só um erro de estilo. É um ato de invisibilidade. Porque quando um corte não te valoriza, ele te apaga. Aquele tipo de cabelo que cai sem volume, sem intenção, sem estrutura. Em vez de trazer elegância, ele apaga a sua presença. É aquele comprimento longo e chapado que muitas mantêm por hábito, mas que não acompanha a beleza sofisticada que essa fase da vida merece. Pode até parecer prático, mas na verdade é um estilo que não evolui com você. Neste momento da nossa vida, o ideal é deixar de lado o corte longo, reto e sem estrutura. Aquele que cai como uma cortina pesada e sem alma. Porque sim, o cabelo longo pode ser majestoso, mas só quando tem intenção, movimento e propósito. Muitas mulheres se apegam a esse estilo por nostalgia ou costume. Às vezes como um símbolo de juventude, outras por medo da mudança. Mas o que antes te favorecia, hoje pode tirar sua força visual. Esse tipo de corte endurece os traços, acentua o cansaço natural do rosto e, sem querer, transmite uma sensação de descuido, quando, na verdade, você merece transmitir elegância sem esforço. O problema não é o comprimento, é a falta de estrutura e o peso. Porque quando o cabelo perde volume com o tempo, e isso acontece com todas nós, um corte sem camadas ou sem forma só deixa isso mais evidente. E você não está aqui para esconder. Você está aqui para brilhar. E sabe quem entendeu isso perfeitamente? Jennifer Lopez. O cabelo dela é o exemplo ideal de como manter o comprimento com estilo, intenção e frescor. Mesmo quando está liso, nunca está sem vida. Ela usa camadas estratégicas, volume na raiz e um movimento sutil, que emoldura o rosto como se fosse uma obra de arte. Tem design, tem inteligência estética. Tem uma história sendo contada em cada fio. Se você ama o seu cabelo longo, mas sente que algo não encaixa mais, experimente o long layer. Aquele corte com camadas que mantém o comprimento, mas adiciona volume e forma sem perder a sofisticação. Você também pode considerar o corte borboleta, que alonga visualmente o pescoço e a silhueta. Tem cabelo fino? Sem problema. As camadas longas podem dar corpo sem perder elegância. E se o seu cabelo é cacheado, aproveite essa textura para dar movimento natural, sem precisar modelar todos os dias. É o minimalismo sofisticado em sua forma mais pura. Uma mulher que usa um corte assim está dizendo: sim, eu mudei e eu amo quem eu sou agora. Porque quando você se olha no espelho e vê uma imagem que acompanha a sua evolução, a segurança aparece. No sorriso, na postura, na forma como você entra num ambiente. Com um corte desses, você não só parece mais estilosa. Você parece uma mulher que caminha com propósito e se enfeita com decisão. O próximo corte tem fama de prático. Mas, rainha, prático nem sempre significa que vai te favorecer. Se esse tipo de dica está te ajudando, se inscreva no canal. Aqui falamos de moda, sim, mas acima de tudo, de autoestima, de estilo e de poder feminino. Corte número 3. Pixie masculino. Existem cortes que têm atitude e cortes que simplesmente tiram a sua. O pixie masculino, aquele bem curtinho que deixa a nuca à mostra e reduz o volume ao mínimo, pode até parecer moderno e libertador, mas muitas vezes o que ele faz é endurecer os traços, encurtar o pescoço visualmente e apagar toda a feminilidade. Não confunda minimalismo com rigidez. Esse corte ultracurto
com linhas retas e sem leveza, foi adotado por muitas mulheres como um símbolo de praticidade. Mas depois dos 50, quando o rosto ganha mais personalidade e precisa de suavidade, o pixie masculino tradicional pode ser implacável. Curto demais, reto demais e com muitos nãos. E não é que você não possa usar o cabelo curto, é que você precisa saber como usá-lo. O problema não é o comprimento, é a ausência de feminilidade na estrutura. Um corte de cabelo curto, se for escolhido sem considerar seus traços, pode te deixar com uma imagem pouco favorecedora. Cortes sem estrutura nem definição, como um pixie muito curto, sem volume e sem caimento, não valorizam o rosto de forma harmoniosa. Muitas vezes, dão à mulher um ar severo e masculino, quando o cabelo não acompanha o formato do rosto, nem suaviza, nem realça. Ele acaba por destacar, e não de forma positiva, cada linha, ângulo e sombra que deveriam ser suavizados com elegância. Helen Mirren é o exemplo perfeito de como usar cabelo curto com elegância, sem cair no estilo masculino. O cabelo dela é curto, sim, mas tem textura, volume, mechas estratégicas que acariciam o rosto e uma silhueta envolvente que eleva seus traços. Ela não tenta esconder a idade. Ela celebra com sofisticação. O cabelo dela diz, sim, sou madura. E também, sou majestosa. E você? O que pode fazer se quer um corte curto, mas sem perder estilo nem suavidade? Aposte em um pixie médio ou longo, com camadas sutis, franja e movimento. Trabalhe o volume na parte superior. Isso alonga o rosto e deixa o visual mais leve. Deixe mechas mais longas nas laterais ou na franja. Essa assimetria suave dá um ar moderno, porém elegante. E se quiser ousar, um toque de balayage ou luzes pode dar vida e profundidade ao corte. O pixie moderno deixa vários centímetros de cabelo e cria um efeito lifting no rosto, graças à franja que muitas vezes cai de lado na testa. Ao manter as laterais mais curtas e o topo com mais volume, o rosto parece mais alongado, mais elevado. Esse pequeno truque visual faz maravilhas. Não importa se o seu cabelo é cacheado, liso, ondulado ou grisalho. Um corte curto bem feito pode rejuvenescer, iluminar o rosto e dar aquela sensação de frescor e leveza que tanto buscamos. Mas um corte mal escolhido pode ser cruel com a sua expressão. E você não está aqui para parecer rígida. Você está aqui para brilhar com sua luz mais autêntica. Estilo curto não precisa ser masculino para ser ousado. Uma rainha não precisa cortar sua feminilidade para parecer moderna. Ela só precisa de um corte que entenda sua essência. Está gostando dessas dicas? Então, aproveite o meu manual, Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 2. Camadas exageradas. Você se lembra daquelas camadas que fizeram sucesso há 40 anos e que parecem ter saído direto de uma foto antiga? Aquelas com topete e várias mechas desconectadas? Às vezes, o que começa como uma boa ideia acaba virando uma novela capilar. As camadas podem ser suas aliadas mais fiéis ou suas inimigas mais cruéis. E quando são exageradas, mal distribuídas, muito marcadas. O resultado é um desastre visual que nenhuma rainha merece carregar nos ombros. O erro não está nas camadas em si. Elas estão aí para dar movimento, leveza e volume, especialmente quando o cabelo começa a perder densidade com a idade. O problema começa quando há exagero, criando cortes que parecem mais uma escada sem fim. Camadas demais, mal feitas, bagunçam o visual, quebram a harmonia do rosto e tiram a elegância. Camadas mal posicionadas podem endurecer o maxilar, destacar as têmporas ou fazer o cabelo parecer ainda mais ralo do que realmente é. E nós não estamos em novela mexicana, nem somos vilãs dos anos 80. Até mesmo Verônica Castro, que era famosa pelas 1000 camadas e volumes, hoje aposta em visuais mais sutis e elegantes. Olha só a Sandra Bullock, por exemplo. Ela é mestre nas camadas suaves. Já usou vários comprimentos ao longo dos anos,
mas sempre se certifica de que o cabelo mantenha uma queda natural, feminina, com aquela textura que acaricia o rosto. Você pode fazer o mesmo, começando por camadas que somam. Primeiro, pense em camadas longas e bem fundidas, seja com fios lisos ou ondulados. As camadas precisam fluir, não cortar. Especialmente se você tem o rosto quadrado, redondo ou com linhas marcadas, as camadas suaves ajudam a suavizar os traços e alongar visualmente o rosto. Idealmente, a primeira camada deve começar na altura das maçãs do rosto, ou um pouco abaixo, dependendo do formato do seu rosto. Você sempre pode estilizar com uma escova secadora e, se o seu cabelo for fino, pode usar produtos que dão volume na raiz para dar mais corpo. Camadas bem planejadas rejuvenescem, iluminam e dão personalidade. São aquele desarrumado elegante que parece natural, mas que na verdade foi desenhado com estratégia para que tudo fique exatamente no lugar. E o mais importante, você não precisa de movimento exagerado para parecer cheia de vida. Basta intenção em cada linha. O próximo corte é um clássico. Mas algumas mulheres continuam escolhendo sem saber que ele pode estar sabotando a própria elegância, sem nenhuma piedade. Corte número 1. Bob muito rígido. Existem cortes que são como uma camisa branca. Nunca saem de moda, sempre funcionam. E o mesmo vale para o bob. É um clássico, sim. Mas quando mal executado, com linhas duras, estrutura excessiva e rigidez em cada centímetro, ele deixa de ser elegante e passa a ser limitador. O bob clássico e reto, sem camadas, sem movimento, na altura da mandíbula. Pode ser um dos cortes mais perigosos se não for adaptado à mulher que o usa. E se não for bem pensado, pode endurecer os traços, deixar o rosto mais quadrado e, pior ainda, encurtar visualmente o pescoço e carregar a mandíbula com uma estrutura que ela não precisa. Muitas mulheres o escolhem porque acreditam que é sofisticado. E sim, ele é, mas só quando está atualizado. O problema do bob reto e clássico é que muitas continuam usando igualzinho ao de 20 anos atrás. Sem textura, sem vida, sem intenção. E isso, rainha, te congela no tempo. Mas não como um elogio. Congela o seu estilo, não a sua idade. E você não está aqui para repetir fórmulas antigas, está aqui para refinar a sua imagem a cada fase da vida. E o pior de tudo, quando o corte é aquele bob ultra rígido, ainda acompanhado de uma franja reta e pesada, esse conjunto pode endurecer o olhar, deixá-lo mais severo e adicionar peso visual na parte inferior do rosto. E se já existe uma flacidez natural nessa região, tudo o que você consegue é chamar ainda mais atenção para exatamente onde você não quer. Charlize Theron é um exemplo maravilhoso de como reinterpretar o bob com personalidade. Ela usa com textura suave, levemente bagunçado, com ondas soltas que o fazem parecer casual, mas ao mesmo tempo super cuidadoso. As linhas não são simétricas nem milimetricamente perfeitas. Tem aquele charme do organizado com graça. É isso que queremos. Um corte que respire com você e não que te aperte. A solução é simples. Primeiro, suavize as linhas. Em vez de um bob reto na mandíbula, considere um bob longo, ou lob, que cai abaixo do queixo e toca os ombros com delicadeza. Esse comprimento alonga o pescoço, afina o rosto e traz equilíbrio. Se preferir um corte mais curto, adicione camadas suaves, internas ou desfiadas. Assim você cria dimensão, movimento e aquele efeito de leveza sem esforço, que todas buscamos depois dos 50. E brinque com a textura. Ondas naturais ou modeladas transformam o bob de uma régua rígida em uma silhueta que se adapta a você. Se quiser usar liso, seja longo ou curto, certifique-se de que tenha volume na raiz e um acabamento brilhante, não chapado. Um bob pode se tornar muito mais interessante se você adicionar volume no topo ou modelar de forma que as camadas fiquem visíveis. Esse tipo de corte, bem atualizado,
pode te dar uma imagem de mulher refinada, segura e atual. Mas, se for mal executado, pode te envelhecer, endurecer as feições e tirar toda a leveza que você merece exibir. Porque, depois dos 50, o cabelo deve ser reflexo da sua liberdade. E um corte muito rígido não representa uma mulher que se conhece, que se libertou de estereótipos, que escolheu viver com estilo próprio. Com um bob bem pensado, você não apenas parece mais moderna. Você se transforma em uma mulher que deixou de seguir moldes e começou a esculpir sua elegância com inteligência. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Amo meu cabelo". E se você quer saber onde comprar todas as roupas que viu hoje, receber consultoria sobre o que vestir, ter respostas prioritárias, emojis exclusivos e ver meus vídeos antes de todo mundo, então entre para a nossa membresia e faça parte dessa comunidade de rainhas que brilham com luz própria. Link no primeiro comentário. Porque você merece se sentir como uma rainha.